Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael e que volatilidade nesse dia, assim, o fechamento de hoje, eu particularmente poucas vezes vi uma virada de mercado tão expressiva como a gente viu hoje por parte do Ibovespa, lá fora também, né? Antes da abertura, o mercado norte-americano estava subindo cerca de 1,5%. Aqui o Ibovespa Futuro abriu subindo cerca de 2%, né, com a combinação da melhora do cenário lá fora. Não uma melhora macro, né, é mais no sentido que vinham de 5 quedas consecutivas, o risco-retorno, né, para uma entrada chama atenção. Né? Não digo que, nossa, vai voltar para as máximas do ano, mas pelo menos um alívio, né, um repique, alguma coisa nesse sentido, há de se pensar. A gente vai até dar uma olhada no gráfico. Mas, no final das contas, o mercado virou, né? Passou do meio-dia, o mercado bateram no mercado e foi. E isso, né, só para assim, trazer uma observação, isso é muito da questão da aversão ao risco. Né? Os investidores eles estão com muita aversão ao risco. Então, qualquer movimento de alta justificativa para zerar a posição, né? E os gringos vêm fazendo isso, né? Vêm zerando as suas posições por conta desse cenário de aversão ao risco e acabou batendo nos mercados como um todo. E aqui foi muito, assim, emblemático esse movimento de aversão ao risco e desinteresse do investidor estrangeiro com relação, pelo menos é a minha percepção, tá? Com relação a mercado de renda variável. Isso porque os juros recuaram forte, né? A gente pode ver aí o 24 é abaixo de 13, né? Abaixo de 12,80. Então, assim, veio uma forte queda, por quê? IPCA 15 veio bem abaixo do esperado, né? O mercado estava esperando uma deflação de 0,20. Isso aí, veio melhor do que esperado, né? O mercado está esperando uma deflação de 0,20 e veio uma deflação de 0,37. Então, a deflação foi maior, então foi melhor do que esperado no sentido que a deflação foi maior. Né? Então, foi um ótimo resultado. Mais uma vez, foi ligado a transportes. E dessa vez, né, tem a questão dos preços administrados? Sim, né? Mas também a forte queda das commodities, né? Combustíveis caindo forte. Então isso ajuda a inflação aqui ao redor do mundo. Né? No ano, o índice recuou para 4,63, então está dentro da meta. Né? A expectativa de prévia do ano está dentro da meta. Obviamente pode subir, né? Mas como vem caindo, isso chama bastante atenção. E a de 12 meses, que é o parâmetro para a gente entender se vai ficar fora ou dentro da meta, essa está em 7,96, ficou abaixo do esperado, que era 8,3. Então foi um resultado bom, né? Foi um ótimo resultado. Se você olha, tem aquela questão que os serviços ainda eles estão fortes, fortes não, ainda não apresentaram uma correção, como a gente vem acompanhando do lado de combustíveis. E uma surpresa positiva foi do lado de alimentação. Né? A alimentação veio com uma queda de 0,47 na passagem mensal. Isso foi importante. O que puxou do lado do serviço foi parte de vestuário. Tá? Então, sim, se você lê notícia, vê as análises, foi um ótimo resultado. Então, e a curva, né? Não preciso nem. A curva é o termômetro disso. Essa forte queda justifica isso, né? E aí foi uma surpresa, para mim foi uma grande surpresa, essa virada do mercado, esse fechamento em queda, muito próximo da mínima do dia, né? Nessa região aí dos 108 mil pontos, que é o ponto mais importante para o mercado agora nesse curtíssimo prazo. A gente vai falar aqui no gráfico. Se perder esse patamar em fechamento diário, essa tendência de alta de curtíssimo prazo, ela vai ser anulada, então a gente vai ficar em um processo de indefinição, né, em todos os tempos gráficos, e o caminho vai ficar aberto aí para novamente aquela região dos 104, 108, 101 mil pontos. E, né, isso é fenômeno, é um sinal de stop de posição, né, porque vai perder um principal suporte de curtíssimo prazo, vai anular a tendência de alta de curtíssimo prazo e o mercado vai seguir o seu processo de queda. Né? Não justifica pelo menos ficar comprado aí pensando na manutenção dos 108 mil pontos. Então foi realmente
para mim foi uma grande surpresa, de verdade, assim, de verdade. Poucas vezes eu vi o índice futuro devolver aí praticamente 2,5% de intraday, né? E aí é a questão, se esses 108 mil pontos, somado com a tendência de alta de curtíssimo prazo, somado a todo o movimento de queda que a gente já vem observando no mercado norte-americano, lá está muito sobrevendido, a gente vai olhar também. Na minha cabeça, há pelo menos espaço de um repique. Não digo que vai romper, mas pelo menos um repique, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Sem falar na questão de múltiplo, que aqui está bem barato, todas aquelas questões, eu não vou entrar nessa ideia, mas de fato o mercado brasileiro está muito barato, né? Ainda está muito barato, beleza? Bom, mas não tem como brigar com o momento. Se o momento é de aversão ao risco, cara, e o fluxo é de aversão ao risco, não tem barato, não tem o que fazer, não tem justificativa. O mercado ele vai seguir esse movimento e a gente não pode ficar contra isso, beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui no S&P, depois vamos dar uma olhada aqui no nosso querido Ibovespa. Vamos lá? O que a gente tem aqui? Como eu falei, o S&P, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quedas consecutivas, sem falar, né, que vem de uma forte queda aí durante a semana. Hoje renovou mais uma vez mínima do ano. A mínima do ano agora está em 3.622. Isso aqui para mim pega muito, né? O S&P está numa região de sobrevenda histórica, cara. Histórica, né? Histórica, que é uma região de sobrevenda aqui que geralmente oferece uma boa oportunidade de compra. Geralmente oferece boas oportunidades de compra, né? Foi aqui também, ó. Então, eu sinceramente não consigo justificar uma venda aqui, de S&P pelo menos, né? Não consigo justificar, de verdade. Eu não consigo observar, ou a probabilidade para mim não é seguir o movimento de baixo, né? E assim, querendo ou não, esse candle que foi formado hoje, esse candle de forte indefinição, mostra que eu não tô louco, né? Por assim dizer, né? Mostra que o mercado também pensa que aqui tem um sinal, tem um valor a ser capturado, né? Que eu falei, não acho que vai romper, vai para cá, mas pelo menos um repique se justifica, tá? A gente dá uma olhada no EWZ, né, que seria o nosso querido o Ibovespa também dos gringos, e a gente pode observar que está na mesma situação no nosso Ibovespa, tá? No último topo rompido, né? O último topo rompido, que foi o 108, que virou suporte. Então a gente está nesse mesmo patamar. Se o EWZ perder esses $29, também abre espaço para uma correção mais forte, né? Vamos falar um pouquinho do nosso Ibovespa, que é aqui, né? Encerramos o dia, né, nesses 108 mil pontos, que é por onde passa a média móvel de 72 dias, né, uma importante referência de suporte. Se a gente olha o FR, ele não está sobrevendido, né, ele está bem no meio do caminho, então por isso que eu falo que se perder esse 108 mil pontos, pode ir para cá sem grandes dificuldades, porque o mercado não está, em termos técnicos, ele não está sobrevendido, né? Existe a possibilidade de correção. O ponto é, né, o OBV está seguindo o preço, então não tem nenhuma divergência importante. O que me chama a atenção é que no 60 minutos tem uma divergência assim forte de OBV, né? Porque o mercado está indo para as mínimas, o OBV está longe da mínima e está muito próximo da referência média, que é romper esse patamar e ganhar força. Então essa queda, apesar de violenta, veio com volume não tão alto. E essa recuperação, esses momentos de recuperação, vem com forte volume na compra. Então, isso aqui para mim é um sinal importante, né? É importante para justificar a manutenção dos 108 mil pontos. Mas como eu disse, se confirmar a perda desse patamar amanhã, o que seria isso? Amanhã encerra o dia abaixo da mínima de hoje, não tem o que fazer. Vai formar esse fundo, um topo quádruplo, sei lá. É uma bela de uma região de topo que foi formada aqui nesses 113, 114 mil pontos, né? E aí você tem aqui
uma correção até essa faixa dos 104, 101 mil pontos. Esse viés de alta de curtíssimo prazo vai ser anulado, a gente vai ficar em um processo de indefinição no curtíssimo prazo, como a gente está no curto prazo. Só que vai acelerar a venda, de fato, só se o mercado voltar a perder esses 95 mil pontos, né? Aí a gente vai ver um cenário de venda forte. Por enquanto, aí o mercado vai ficar travado. Vai ficar nesse limbo aqui e com, querendo ou não, né, com essa pressão negativa, porque vai anular a tendência de alta de curtíssimo prazo, vai ganhar um momento de baixa, porque vai abrir a banda de Bollinger e aí não tem muito o que fazer. Então a gente está num ponto crucial, né, para a definição do mercado, né? Aí o que eu queria mostrar, né, até o que eu falei do índice futuro, cara. Olha como é que abriu o dia. Né? O mercado abriu aqui, ó, subiu 1.130 pontos em 12 minutos, mostrando a força de compra. Devolveu tudo. Cara, é muito... Eu, pelo menos, poucas vezes vi algo nesse sentido. Né? Assusta porque coloca muito em xeque essa manutenção de 108 mil pontos e a compra, né, dos 108 mil pontos. Né? Então, tem que ficar esperto. Essa é a questão, tem que ficar esperto. Das blue chips, Petrobras não conseguiu romper a região dos R$30. Então, esse pivô de baixa ele segue ativo e ele vai ganhar força se o Petrobras perder o 28,90. Tem como alvo essa região dos 27,50, 26,40, onde tem uma bela oportunidade de compra para ficar de olho. Vale está travada entre 66 e 70. E no meio do caminho tem um suporte intermediário no 68. Cara, tá muito difícil. O que eu entendo de percepção para Vale é que é o seguinte: como o minério de ferro está em $100 a tonelada, não tem um downside gigantesco, mas pelo menos mas por enquanto não tem um gatilho claro de alta, né? Então tá parado, não tem muito para vender e também não tem uma justificativa gigantesca para andar. Então é travado, né? Neutro. Essa é a questão, tá neutro, tá? Chamou a atenção B3, né? B3 aí fechando o dia uma ligeira, praticamente estável e mostrando uma força compradora sobre esse 12,50, né? O papel tem esse viés de alta aqui mantido. Fechou aí no limite da média móvel de 21. Eu gosto, tá? Eu gosto de pensar se o mercado respeitar esses 108 mil pontos pode ser uma alternativa aí para a gente adicionar a carteira. Gosto de pensar nesse papel. Então vale a pena monitorar de perto, né? Chamou a atenção hoje foi BTG, né? Essa recuperação. O papel sofreu uns downgrades, né? Não lembro quem foi, Itaú, acho que foi Itaú que fez downgrade, no sentido que o banco é um belíssimo banco, mas estava muito caro. E hoje, né, depois da queda de ontem, fechou com um candle de reversão aqui bem importante. Se confirmar esse candle de reversão, tem espaço pelo menos para voltar nesse último fundo perdido aí, no 24,95, tá? Que mais? Dos destaques do dia, né, destaques positivos, destaque negativo, chamou a atenção o setor de saúde, né? Essa questão, voltando à discussão do piso de enfermagem, que é uma questão que vai onerar bastante o setor, se for aprovado. É uma questão que eles estão tentando, o governo está tentando colocar nos municípios, né, esse custo. Enfim, isso deve onerar bem o setor, né? Então, Qualicorp caindo, a própria Sul América, né, também caindo forte. Então, o setor sofreu bastante com relação a isso, né? E para mim, né, o grande destaque aí do dia foi o setor, a grande surpresa, né, na verdade, setor de varejo, mesmo com a forte queda da curva de juros, os papéis do varejo todos fecharam em forte queda, né, Via Varejo fechando aí perto dos R$3 com um suporte extremamente importante, Magazine Luiza também perto dos R$4, enfim. E teoricamente, né, se você observar a curva de juros que eu falei para vocês,
né? Caiu, por exemplo, aqui caiu, né? 1,31 dá 0,17, né? 17 pips. 0,17. Então, assim, não foi uma queda boa. Então, enfim, o cenário dos 108 mil pontos colocado em xeque, tá? Do lado positivo, destaques positivos aí, Gerdau, né, chamou bastante atenção, porque, teoricamente, né, um papel que, questão das commodities, questão que está ligado a Estados Unidos, encontrou uma força, respeitando mais uma vez esse 22,65, e Suzano, né, o CEO, comentando que o mercado tá pessimista demais com relação a preço de celulose. É uma matéria do Brazil Journal. Eu não li ainda. Vale a pena dar uma lida. Eu acredito ainda que o mercado não está errado com relação a essa questão do preço da celulose. Né? A gente, como eu falei, desde abril e maio, evitando comprar Suzano por conta disso. Eu vou dar uma lida para ver se eu mudo um pouco de opinião. Mas dificilmente. Né? E BRF aqui, para quem gosta do papel, né? Esse 13,30, 13,20, mais 3 candles de indefinição, e o que isso, como é que eu posso falar assim, configura, né? Um ombro, cabeça, ombro invertido nos 60 minutos. Uma figura de reversão, uma figura de fundo sobre um fundo extremamente importante, né? A gente está falando aqui no último fundo formado entre junho e julho, na faixa dos 13,40. Então, pode ser interessante. Eu não gosto dessa exposição, né? Eu não gosto da exposição da empresa, porque a empresa está muito exposta a mercado europeu, tudo isso. Mas, quem sabe, o múltiplo, precisa estudar, né? Mas o múltiplo da empresa nesses níveis sugere pelo menos, né, um swing trade, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Tranquilo? Bom, a gente falou do S&P, falamos de tudo, né, que a gente tinha que falar. Então, é isso, pessoal. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado com relação aos 108 mil pontos. Vai ser muito, muito importante entender se o mercado vai confirmar ou não esse suporte. Porque se não confirmar, há espaço para uma correção mais forte para esse início de outubro, né? Aí vai ser justamente logo após, né, o primeiro turno das eleições, né? Provavelmente vai para o segundo turno, pelo menos a parte de presidente vai para o segundo turno. Então a gente pode começar outubro, a gente pode fechar setembro com um viés negativo e outubro confirmar esse movimento, se o mercado perder 108 mil pontos. Beleza? Então é isso. Amanhã vai ser essa semana vai ser bem importante para o Ibovespa. Em termos de agenda econômica, amanhã tem inflação ao produtor aqui no Brasil, tá? E tem o discurso do Powell, acho que às 11 horas tem o discurso do Powell. Ele fez um discurso hoje, mas assim, não teve muita relevância. E quinta-feira vai ser o dia mais importante, né? 9h30 tem PIB nos Estados Unidos e sexta-feira tem inflação do PCE, que é a inflação mais acompanhada pelo Fed. Então, quinta e sexta serão dias bem importantes com relação ao rumo do mercado, sem falar que, né, fechamento do mês. Beleza? Então é isso, grande abraço e até mais.